Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Esse programa que visa o desenvolvimento e estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós sabemos que a base do nosso ESD, como nós vimos algumas aulas passadas, é o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que os espíritos trouxeram, que Allan Kardec codificou e que vai fazer aniversário agora, em abril. Em 1857, essa maravilha dessa obra chegou para nós, através dos obreiros do Senhor, dessa equipe que trouxe essa doutrina maravilhosa para todos nós. Mas vamos dar boa noite para aqueles que já estão chegando, nosso querido amigo João Santana. Boa noite a todos. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia, tá bom? Então, pessoal, nós vamos já fazendo a nossa conexão, vamos fazer uma pequenina prece para que a gente possa estabelecer esse nível de comunicação, esse link de comunicação com a espiritualidade superior da Web Rádio Cristo Consolador, que são os verdadeiros condutores do nosso programa. Nossa querida amiga Catita também chegou. Boa noite, Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha amiga, pela sua companhia. Chegou na hora certa. Nós vamos iniciar agora uma pequenina prece, então eu convido a todos vocês que estão aqui conosco, aqueles que irão ouvir depois pelo YouTube a gravação desse programa, que nós possamos unir as nossas mentes, os nossos corações, o nosso melhor sentimento junto a essa espiritualidade amiga que está aqui nos dando sustentação. Vamos rogar também a Jesus, o nosso anjo, o nosso sol, o nosso tesouro, que veio para nos consolar, veio para curar as nossas dores, mas, sobretudo, para nos instruir. Mas, acima de tudo, vamos agradecer ao nosso Criador, o nosso Pai infinitamente justo, misericordioso e bom. Senhor, obrigada, Pai, pela bênção da vida, desta e outras tantas reencarnações que haveremos de ter. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido, que Jesus se empenhou junto a Ti, Pai, e nos trouxe todos esses conhecimentos para que a gente possa avançar na nossa reforma íntima, na construção do reino de Deus dentro de nós e junto àqueles que estão conosco. Obrigada, Jesus, pela Tua vinda. Obrigada também, espiritualidade amiga, que são os condutores da Web Rádio, que possam nos dar sustentação, compreensão, a todos aqueles que estão conosco aqui, porque estamos estudando a doutrina, que nós possamos compreendê-la para assim, então, colocá-la em prática. Obrigada, Senhor. Ficai conosco nessa noite, abençoa todos que estão aqui,
seus familiares, parentes, amigos, não tão amigos, e abençoa também aqueles que irão nos ouvir depois. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos ler uma ambientação desse livro aqui, ó. Eu trouxe hoje o Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e uma psicografia de Chico Xavier. Essa dupla, né, que nos trouxe tantas mensagens lindas também, que vieram depois da codificação, mas vieram para enriquecer as nossas vidas. Vamos então abrir ao acaso. E a lição que nos caiu, ela é o capítulo 7 e 8, denominado Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Isso está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Vamos ver o que Emmanuel traz para a gente. Mas vamos dar boa noite para Ana Paula. Boa noite, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida, pela sua companhia. Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz nessa lição, Enxertia Divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Às vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é a palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, envolvendo-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Graças a Deus, né? A Ana Paula está dizendo boa noite, eu já falei, né? Mas, gente, aí vocês vejam, né? Isso tudo tem a ver com a nossa programação, com o ESG, né? Quando Emmanuel fala que essa enxertia do mais alto, o pomicultor celeste, né, que é Jesus, nos procura com uma palestra edificante, com um livro. Depois vem com uma dádiva que às vezes pode nos parecer insignificante, né? Mas essa espiritualidade nos dando sustentação para que a gente leve adiante os nossos estudos, a nossa reforma íntima, essa luta interna, né, que Paulo até em outra oportunidade chama de o bom combate, para que a gente possa vencer esses desafios, o cansaço, até mesmo a incredulidade, né, que pode bater em algum de nós, essa coisa de nos puxar para baixo. Então, é uma luta interior,
para que a gente mantenha esses estudos, esses conhecimentos para a posterior prática e a reforma íntima de cada um de nós, né? Muito bonita essa passagem. A gente tem que agradecer muito essa espiritualidade, né, que conversa conosco. Então, vamos abrir, ler um pequeno trecho de O Evangelho. O capítulo que caiu para a gente agora foi o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, vamos ler um pequenino trecho, né? Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, né, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite o equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus se explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até ao presente, o reino dos céus é tomado pela violência, outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Graças a Deus. Então, aqui o Evangelho se refere a João Batista, né? Que ele, naquele momento, havia sido o Elias, não é? Mas que, sendo ele João Batista, ele, como todos nós, teria que renascer, não é? Por isso que está no capítulo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Jesus coloca aqui, nos seus dizeres, né, o Kardec está explicando que Jesus aqui se referia à violência do mundo, que o Moisés ordenava o quê? A extinção daqueles que não cumpriam a lei, né? O extermínio dos infiéis, e para que eles pudessem, os outros, receberem a terra prometida. E hoje Jesus, obviamente, já não se explica dessa maneira, né? A lei dele hoje é pela caridade, pela brandura, pelo amor, pelo perdão das ofensas. Aqui era uma interpretação dos homens à época, que deveriam ser exterminados. E hoje a gente sabe que a gente precisa eliminar esse atavismo, os nossos vícios, paixões, esse homem velho. Eliminar o pecado e não o pecador, né? Mas vamos lá para o nosso estudo dessa noite, o nosso ESD. E nós estamos ainda no roteiro 1, não é? Nós vimos lá nesse início do roteiro 1, nós vimos Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto, quer dizer, o objetivo da nossa doutrina, né, que tem por princípio as relações do mundo espiritual com o mundo material, né, ou os seres do mundo espiritual com os seres do mundo da matéria. Então, nós vimos isso, vimos o tríplice aspecto da doutrina, vimos o conceito do espiritismo, vimos nesse tríplice aspecto a característica científica, filosófica e religiosa. Aí nós estudamos o item 4.4, que é o aspecto científico, né, onde nós vimos que todo fenômeno inteligente ele é resultado de uma ação inteligente, né? Então, aquelas mesas girando, aquilo tudo era consequência da ação dos espíritos, uma ação inteligente, que são os desencarnados que
fomos nós e haveremos de ser amanhã, né? Quando desencarnarmos. Vimos o aspecto filosófico, né? Porque uma vez estudando a doutrina, ela tem que trazer alguma coisa de diferente no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Esse é o aspecto filosófico, onde a gente vai pensar de onde nós viemos, não é? Para que essa doutrina pode fazer por nós, para onde nós retornaremos, que é a pátria espiritual, mas como nós vamos retornar. Então, esse é o aspecto filosófico da doutrina. E hoje nós vamos iniciar no item 4.6 o aspecto religioso, não é? Então, aquele aspecto que é regido pelas leis de Deus, pelas leis da natureza. Essa é a característica religiosa que nos liga ao Criador da nossa doutrina. Então, vamos ver o que o ESD nos diz. Esse trecho que eu vou ler agora, ele está em obras póstumas. Nós sabemos que as obras póstumas são anotações que Kardec fez ao longo da sua vida e que foram publicadas depois do seu desencarne. Então, nós sabemos que a base do ESD é o Livro dos Espíritos, mas existem anotações que Kardec fez e, obviamente, com a anuência da espiritualidade superior, como a gente viu, não é? Dentre eles, o Dr. Bezerra de Menezes, algumas colocações foram feitas além de O Livro dos Espíritos. Então, nos diz assim Kardec em Obras Póstumas: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, né? Então, o budismo tem lá um caráter para quem segue o budismo. E assim por diante. Como ele diz aqui, cada doutrina filosófica, ela vai ter um efeito religioso, porque é o que vai fazer com que o homem aplique aquilo que ele estudou na sua conduta, né? Então, aqui, obviamente, Kardec se refere à doutrina dos espíritos. Como qualquer filosofia espiritualista, pelo que, forçosamente, vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Então, qual seria a base fundamental de todas as religiões? Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, quer dizer, não foi uma coisa assim, vamos criar uma religião. Não é. É uma religião, quer dizer, uma parte dessa doutrina é a religião, visto que não tem culto, né? Não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Então, Kardec está dizendo que, diferentemente do que poderíamos pensar, mas se é uma religião, não é? A doutrina espírita é uma religião, então ela foi constituída. Não foi. Não foi porque a gente não tem um chefe de igreja, nós não temos culto nem rito. Por exemplo, temos que, aqui, quando a gente quer dizer que não tem culto nem rito, não tem nada exterior que vá nos ligar à doutrina. Não. O templo, que muitas das vezes nós nos referimos, ele é um templo interior. Então, digamos assim, se nós não tivéssemos um local para ir, nós ainda assim poderíamos praticar a doutrina dos espíritos. Porque a visão dela, o aspecto religioso, é essa conduta, é o modo de viver, e não é só viver do ponto de vista material, mas é viver nos pensamentos, não é? É naquilo que você idealiza, é quando a gente pratica o perdão, e para isso não precisa de um local físico para a gente agir. Claro que as casas espíritas têm um objetivo, porque elas vão funcionar como um pronto-socorro para os desencarnados, não é?
É ali que nós vamos exercitar a mediunidade. Mas na hipótese de não haver esses templos, ainda assim, a doutrina dos espíritos, ela existiria, porque ela tem como base essa questão moral, a questão científica que a gente estuda, a questão filosófica, essa questão que vai fazer com que a gente pense quais os nossos objetivos e a função, o aspecto religioso, que é o que vai nos conectar com o nosso Criador, com essa espiritualidade superior, com todos esses desencarnados e com o mundo da matéria no qual nós estamos, porque ali nós vamos dar o testemunho dessa doutrina mesmo, se a gente está aprendendo e está praticando mesmo, né? E ele continua dizendo: no discurso de abertura da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos na Sociedade de Paris, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec, respondendo à pergunta: o Espiritismo é uma religião? Ele afirma a certa altura. Então, continuando agora, não é mais no... Quer dizer, a Obras Póstumas, ela contém também a Revista Espírita, mas essa citação específica, agora ela está na Revista Espírita de 1868. E aí, Kardec, uma pergunta que foi feita, né? Ele responde à pergunta. Lá os seus pares perguntaram: mas o Espiritismo, ele é uma religião, né? Aí é Kardec quem responde, tá, gente? O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, óbvio, né? Que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade ou de realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Então, é aquilo que a gente estava explicando algumas frases anteriormente, que esse compromisso ele é moral, ele não está estabelecido do ponto de vista material, não. Porque eles vão falar mais alto a quem? Ao espírito, né? Aquilo que a gente traz, essa centelha divina. É a isso que vai falar mais alto, é isso que vai modificar a nossa conduta, o nosso modo de agir, de pensar, né? E não o laço moral que a gente estabelece entre o plano da matéria. Não é isso, tá? Ele diz: o efeito desse laço moral, quer dizer, aquilo que vai fazer com que a gente se modifique, é o de estabelecer entre os que ele une como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É neste sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Então, vejam o quanto é importante. Não bastava que Kardec, mesmo com o suporte da espiritualidade superior, criasse uma doutrina. Não era esse o objetivo. Porque quantas doutrinas vieram antes, não é? Quantas religiões vieram antes da doutrina dos espíritos, quantas vieram depois, mas o que dá esse caráter fundamentalmente religioso é aquela transformação que nós vamos realizar a partir de tudo isso que compõe a nossa doutrina. E ele fala que ele é no sentido também moral, né? Como ele diz aqui, da religião, da amizade, a religião da família, é aquilo que faz com que a gente congregue todo esse manancial, com que a gente entenda, né? Que se essas pessoas que compõem a nossa família, tem um porquê delas estarem conosco. Isso não foi obra do acaso. E tem um porquê de nós necessitarmos de aprendermos uns com os outros, de suportarmos as falhas, os erros uns com os outros, para que a gente possa, então,
vendo no outro modificar aquilo que precisa ser modificado em nós. E que também as nossas boas ações, a nossa boa conduta fale mais alto do que as palavras. E de que essa conduta seja capaz de estimular para que o outro também se modifique. Então, é um caráter religioso bastante expressivo, né? Que ele vai ficar com uma forma assim, impressa em todos nós. O tempo não é capaz de modificar, né? Se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Kardec diz, né? Se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, vejam a diferença. Não é que a gente queira aqui usar de uma forma orgulhosa, mas quando a gente para pensar que a base da nossa doutrina são as leis da natureza. E o que são as leis da natureza? As leis de Deus. Não é? Tudo aquilo que rege todo o universo. Essa é a base. Então, essas leis, elas são imutáveis, elas funcionarão a qualquer época, elas serão a essência, qualquer que seja o grau de evolução do encarnado ou do desencarnado, porque é uma lei de Deus, é uma lei do Criador, é uma lei da natureza. E aí, quando a gente para pensar o que vem a ser essas leis naturais, né? Obviamente, tivemos primeiro os 10 mandamentos, né? As leis mosaicas, né? Os mandamentos de Deus em que Moisés recebeu através da escrita direta numa tábua, né? Então, aquilo era para aquele homem daquela época, com algumas adaptações, porque o homem não sabia sabia que existia um Deus, mas não sabia como chegar até esse Deus. Então, Moisés recebeu aquelas leis que eram assim mais humanizadas em função do homem que aquela época tinha capaz de compreender. Mas hoje, nós que estamos aqui estudando essa doutrina, nós sabemos, pelo livro dos Espíritos, que fazem parte das leis da natureza, elas estão lá, no livro dos Espíritos. A lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, tudo isso é lei de Deus. Isso vai viger qualquer que seja o nível, o orbe. É lei de Deus. Obviamente que espíritos mais evoluídos terão uma compreensão mais amplificada do que nós. Estamos aqui estudando, buscando compreender. Mas serão as mesmas leis. Elas são universais, porque elas são de Deus. Não existe a mão, o dedo do homem, né? E aí ele diz: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião, né? Por que então os pares de Kardec perguntavam? Então, por que se diz que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, obviamente, né? Então, muitas pessoas falam, eu sou do tal culto, da tal denominação. E aí ficaria muito aquela coisa que a gente falou da anfibiologia, né? Ficariam dois termos para explicar a mesma coisa que não seria a mesma coisa. Então, para isso que não foi dito que era apenas a religião dos espíritos, não, né? Porque essa questão, essa interpretação de religião estaria fatalmente associada a quê?
a um culto. E sendo que a doutrina dos espíritos não tem um culto. Não tem um chefe de igreja, não tem um culto. Tem que ir lá e respeitar ou tal ou qual denominação, ou o chefe, ou o pastor. Não tem isso, né? Então, ele quis isentar dessa confusão, né? Porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. O Espiritismo não tem essa forma, né? Então, quando você fala um culto, parece que você está expressando uma coisa que não diz respeito ao Espiritismo. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Então, se Kardec, através dessa espiritualidade, tivesse somente dado o nome de uma ideia que fosse assim, é uma religião espírita, fatalmente isso estaria associado a um culto. E não é. E aí nós estaríamos repetindo a mesma coisa que é feito nas outras denominações, né? E aí estaria associado o quê? Hierarquias, cerimônias, culto exterior, essas ideias de misticismo, esses abusos. E aqui a gente pode pensar numa única colocação. Jesus nos disse: fora da caridade não há salvação. E o que foi que a denominação católica fez? Fora da igreja não há salvação. E a gente sabe que não é assim, né? Então, para que não houvesse digamos assim, esses abusos contra aquilo que Jesus pregou, vivenciou, instruiu e falou, então não se colocou como uma religião, mas sim uma doutrina dos espíritos. Isso, gente, tem que ficar bem claro, porque o ESD, o objetivo do ESD, um dos objetivos, não é a gente correr e ler tudo, é a gente entender. Porque a gente só modifica aquilo que a gente compreende. Nós não temos condições de avançar na nossa reforma íntima se a gente não souber o que a parte filosófica, religiosa e científica da doutrina dos espíritos pede de cada um de nós, né? Então, nós estamos aqui para esmiuçar esses estudos, para que não fique nenhuma dúvida para nós, né? Obviamente, isso demanda estudos, não é? A gente consulta depois, no recesso dos nossos lares, nós vamos refletir para, então, podermos colocar tudo em prática. E ele continua dizendo: não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral, né? Então, por isso que se diz a doutrina dos espíritos, uma doutrina filosófica, moral, com base, obviamente, na ciência. Porque coube a doutrina dos espíritos estudar a ciência dos espíritos. A ciência dos homens cabe aos homens estudá-la. A ciência dos espíritos cabe à doutrina espírita estudar. Em suma, aqui é uma colocação do livro O Consolador, de Emmanuel. Esse livro foram inúmeras perguntas que os componentes lá do Centro Espírita que o nosso Chico Xavier trabalhava, e aí nas reuniões eles faziam algumas perguntas para Emmanuel. E Emmanuel, lá no início, ele faz algumas colocações, né?
e dentre elas, uma aqui que o Esdras trouxe. Então, quando é feita uma pergunta para Emmanuel, qual que seria esse caráter, né, da nossa doutrina? E aí Emmanuel conclui dizendo da seguinte forma: podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Então, o triângulo tem uma ponta em cima e um ângulo em cima e dois ângulos embaixo, né, na sua base. Então, Emmanuel associa o espiritismo a essa figura simbolizada por um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica, né? Então, estariam nos ângulos da base, a ciência e a filosofia. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, esses dois ângulos basais, não é? Que ele diz como sendo a ciência e a filosofia, elas estão nessas questões materiais, né? No terra a terra, aqui que a gente está estudando essa ciência, estudando essa filosofia, e a religião estaria ligado à parte do céu, entre aspas, né? Aquilo que é superior, aquilo que vem de Deus, do nosso Criador, né? É o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como os outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. Então, ele diz, né, que essa base, essa ciência, isso diz mais aspecto, como a gente estava comentando, mais ao aperfeiçoamento da humanidade, aquilo que o homem vai estudar, né? Seja no campo da física, da astrologia, no campo da medicina, do direito. Então, tudo isso concerne ao homem, a parte humana, né? E, obviamente, a filosófica vai ter esse componente. Já o religioso, não. Ele repousa na sua, como ele diz aqui, repousa na sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Por isso que a gente tem por hábito dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque aí tudo aquilo que Jesus vivenciou, Jesus não escreveu nenhum evangelho, foram os evangelistas que escreveram. Então, tudo aquilo que foi dito, escrito pelos evangelistas e que Jesus vivenciou foi restaurado pelo Espiritismo no sentido da parte religiosa. Então, a gente aqui reestuda tudo aquilo que Jesus vivenciou sem modificar, tendo a base, obviamente. Jesus não escreveu uma só linha, foram os homens, não é, os evangelistas. Então, nós estamos trazendo esse contexto para restaurar aquilo que o mestre vivenciou, aquilo que o mestre pregou, aquilo que o mestre exemplificou durante toda a sua vida que esteve conosco, né? E aí a gente para pensar que a caridade, segundo o Mestre Jesus, o que vem a ser a caridade? Nos dizeres de Jesus, não é? Isso é uma pergunta que está lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Segundo Jesus, caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que, obviamente, Jesus pregou isso tudo enquanto esteve conosco, mas talvez naquela época os homens não estavam tão preparados para compreender, né? Como que eu vou perdoar alguém que, a época de Moisés, né? Que os homens viam a lei olho por olho, dente por dente. Como é que eu vou perdoar alguém que roubou alguma coisa do meu terreno, da minha plantação? Então, os homens naquela época não tinham compreensão para isso. Jesus veio, né, depois de Moisés, exemplificou, vivenciou,
mas era preciso que, devido ao grau de compreensão, nós estivéssemos hoje aqui com uma capacidade ampliada estudando essa doutrina. Por isso que Jesus, quando partiu, ele disse que enviaria o Consolador prometido. E cumpriu, né? É a doutrina dos Espíritos. Então, gente, essa parte nós terminamos. Aí nós vamos passar agora para o roteiro 2, princípios básicos da doutrina espírita. Então, o que vem a ser esse princípio basilar, né? É o que diferencia a nossa doutrina das outras denominações religiosas, das outras religiões, não é? E aí a gente tem, no item 1, os objetivos específicos, no 2, o conteúdo básico, nos 3, as sugestões didáticas, e aí a gente já passa direto para os subsídios. Eu gosto de lembrar que essa dinâmica, a gente não segue o item 1, 2, porque necessitaria que fosse feito um jogral. E aqui, obviamente, a gente não tem essa oportunidade, né? Nós estamos aqui estudando através de uma mídia, né? Através do YouTube, que fica lá gravado, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, então não temos como seguir esses itens. Então, nós passamos lá para o item 4, subsídios. E aí o ESG nos diz: Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 6, trata dos pontos principais dos ensinos transmitidos pelos espíritos superiores. Então, gente, lá no item 6 do Livro dos Espíritos, que a gente não se cansa de falar, lá na introdução, o que o Kardec fez para que as pessoas, ao pegarem um livro, não é, com inúmeras perguntas, 1019, mil e tantas perguntas, a pessoa não ia ler tudo para saber se iria se interessar ou não. Então, o Kardec, na introdução, ele elencou vários capítulos, que estão em Romanos, não é? São 17. Ele foi lá e escreveu esses capítulos todos para fazer como que um resumo da nossa doutrina, desse Livro dos Espíritos. Então, ele vai falando lá, em cada item, em cada capítulo, o escopo da doutrina. Quando ele chega no capítulo 6 da introdução, aí, de uma forma assim, bastante didática, ele vai e divide. Aí, gente, eu aprendi dessa forma e estou passando para vocês. Nessa parte, lá no Livro dos Espíritos, conforme eu falei, o capítulo 6, ele, para que a gente compreenda, ele não está numerado, tá? Mas seria ideal que nós numerássemos cada parágrafo, porque a gente vai ver que, na verdade, ele elenca 34 itens, onde ele resume com poucas palavras os pontos principais da nossa doutrina. Então, para ficar de uma forma didática, obviamente, se vocês estiverem agora com o ESG, depois vocês vão lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no capítulo 6, e cada parágrafo vocês coloquem um númerozinho, que é o que nós vamos falar agora. E são 34 itens. A saber, né? Então, ele diz o seguinte: os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, porque não foi Kardec que deu esse nome aos espíritos, foram os próprios espíritos que se intitularam como sendo espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, esses espíritos, eles explicaram, né? Porque até então isso estava surgindo. Foi quando a nossa doutrina foi codificada. Então, eles mesmos, de uma forma, porque
toda comunicação do mundo espiritual com o mundo material tem que ser espontânea. Não adianta você marcar data, horário, local e ficar aguardando. Não é assim que funciona. A comunicação é de lá para cá. Então, são os espíritos comunicantes que fazem esse link. Então, ele diz aqui: eles próprios se comunicam e se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra, obviamente, né? Então, esses espíritos que vão dar as comunicações, foram homens encarnados num passado, né? E aí eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, estamos aqui, somos os encarnados e desencarnados quando estivermos sem essa roupagem terrena e dando essa intercomunicabilidade entre os dois mundos. Passa em seguida a resumir esses pontos principais. Então, são os pontos principais da nossa doutrina. Aí que eu falo para vocês colocarem os numerozinhos, né? Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E aí a gente vai ver lá naquela primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é quem, nem o que é Deus? E aí os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é a base. Aqui nós estamos elencando tudo o que vem a ser a base, né? Os princípios básicos da nossa doutrina. Então, Deus é eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Segundo, criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, tudo que existe no universo é criação de Deus. Sejam os sóis, as galáxias, as estrelas, os homens, os planetas, os seres animados como os inanimados, tudo é obra do Criador. Terceiro, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. Somos nós aqui, né? E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o dos espíritos. Isso é óbvio, né? Então, tudo que diz respeito à Terra e que nós estamos aqui, nós somos os seres materiais e dizemos respeito a tudo aquilo que está no mundo da matéria. E os espirituais, aquilo que está no mundo invisível ou mundo espírita, mundo dos espíritos. Item 4. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, se nós somos criaturas do Senhor, do Criador, nós temos um espírito que é imortal, quer dizer, nós tivemos um começo, mas não teremos fim, diferente de Deus, que Deus é eterno, não teve começo, nem jamais terá fim, né? Então, o mundo espírita é que é um mundo normal. É de lá que nós viemos e é para lá que nós retornaremos quando deixarmos esta vestimenta terrestre, esse corpo de matéria, né? Então, esse mundo espiritual é eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo espiritual sempre existiu, porque é criação de Deus. Agora, nós espíritos é que tivemos um momento de criação. Em algum momento, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos criou, né? Item 5. O mundo corporal, esse mundo da matéria, ele é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo
espírita. Então, quando ele diz aqui, esse mundo da matéria, né, um mundo secundário, um mundo corporal, poderia deixar de existir, porque a gente sabe que uma das leis da natureza é a lei de destruição. Não é que o planeta vai acabar hoje ou amanhã, mas ele, como tudo, sofre, tudo que é material, sofre destruição. Indestrutível somente os nossos espíritos, não é? Que somos as centelhas. Então, essa centelha espiritual, ela é indestrutível. Agora, o corpo material, assim como os planetas, como tudo, né? Tudo, nós estamos aqui, temos um tempo de vida, e uma hora nós vamos partir. Esse corpo vai se destruir, mas a essência dele, aquilo que foi criado pelo Pai, pelo seu amor, o espírito, esse é imortal e indestrutível, né? Esse não vai deixar jamais de existir. Item 6. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, que é a nossa carne, né? Esse corpo que a gente ocupa agora, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Ora, se nós somos criaturas do mundo espiritual, estamos aqui de passagem, faz sentido, né? Que esse corpo material vai ser perecível e a hora que esse corpo se destruir, o espírito vai estar livre. Vai estar livre desse corpo material. E ele, sendo a sua essência espiritual, ele vai volver ao seu mundo espiritual e vai encontrar o quê? A liberdade, como aquele que sai da prisão, não é? Está lá preso, mas quando acaba o seu tempo de prisão, ele está livre. É o que vai acontecer com os nossos espíritos. Item 7. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, gente, se a gente parar para pensar, existem inúmeras espécies materiais, não é? Existe. Como é que se diz? As plantas, os animais, o mundo... como é que se diz, gente? Me faltou agora a palavra. Dos minerais. Tudo isso é material. Mas Deus escolheu somente a espécie humana, que somos nós, para a encarnação dos espíritos. Então, a planta não tem espírito, o mineral não tem, o animal tem um princípio inteligente que nós sabemos que, em algum momento, em alguma parte do mundo espiritual, vai haver essa transição, mas nós ainda não temos capacidade de entender, e isso não diz respeito para que nós fiquemos fazendo ilações. Então, o que aqui os espíritos dizem, que Kardec, na introdução, colocou, que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Né? 8º, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, a alma é quando nós estamos aqui encarnados. Aí nós denominamos o nosso, abre aspas, espírito como sendo a alma. Quando a gente desencarna, aí nós damos a denominação de espírito. Deixamos a palavra, o verbete alma, para quando estamos na matéria. Quando nos despojamos desse corpo, aí nós, então, damos ao nosso espírito o nome de espírito. Item 8. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A gente leu. Item 9. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou o ser material, esse instrumento com o qual nós nos manifestamos aqui na matéria, no plano encarnado. Análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, tudo que foi criado por Deus tem um princípio. No caso aqui, os animais, né,
tem um princípio de vida, está animado, tem vida, né? A planta, ela germina, ela fenece, ela dá frutos, tem um princípio. O animal também. E nós, nos homens, nós temos o corpo material, que é análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Os animais também têm um princípio vital, né? Nós sabemos. Segundo, a alma ou ser imaterial é o espírito encarnado no corpo. Nós vimos. Quando a gente está aqui na matéria, nós damos a essa centelha o nome de alma, né? E o terceiro é o laço que faz a ligação da matéria com o espírito. É o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Aqui, gente, a gente não vai entrar no mérito, porque o Kardec aqui está somente elencando esses itens, conforme eu disse para vocês, os 34 itens. Então, nós vamos parar aqui, né? Nós lemos até o 9. Aqui nós vamos ver que ele não coloca o 10, tem os 3 pontinhos lá no ESD, mas que eu convido a vocês a colocarem o número 10 e procurarem lá no Livro dos Espíritos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a partir do item 10, tá? Para que a gente possa ir fazendo um apanhado geral dessa doutrina, né? Maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Então, pessoal, vamos parar aqui no item 9. Faltam 5 minutinhos para que a gente possa terminar. Então, vamos fazer a nossa prece para finalizar os nossos estudos, rogando a Deus que tudo isso que nos foi compartilhado nessa noite, nós possamos entender, compreender, refletir, porque essa doutrina demanda isso, né? É a parte filosófica, a parte religiosa, para que a gente tenha bom ânimo, alegria, né? Que a gente não pense que a gente está aqui só para sofrer. Eu estou num mundo de provas e expiações, eu sofro, eu tenho doença, existem mortes prematuras na família. Não, a gente tem que entender. A nossa essência é espiritual. A nossa pátria é a pátria espiritual. De lá que nós viemos e para onde nós vamos voltar. Então é isso que a gente precisa entender, né? O João está dizendo, excelente estudo, gratidão, boa noite. Eu que agradeço, meu amigo, a presença aqui amiga de vocês, não é? Um incentivo de vocês para a gente estudar. A Ana Paula está dizendo, maravilhoso aprendizado. Realmente, né, Ana? Quando a gente vê essa doutrina, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, a gente não fica sem resposta, né? Isso que anima a gente a estudar, né? A Catita está dizendo, que maravilha chegar em casa e encontrar esse estudo abençoado. Obrigada, Ângelo. Uma semana de paz e bem a todos. Realmente, né, Kátia? É uma maravilha a gente poder ter essa oportunidade, vencer, como você falou, chegou em casa, né? Vencer esse desafio, o cansaço, vai tomar um banho, fazer uma comidinha, não é? Mas a gente encontra razão para estar aqui, não é? Vencendo tudo isso, estudando essa doutrina. Então, pessoal, eu agradeço demais a companhia de vocês. Espero vocês na próxima segunda para a gente continuar esse estudo e vamos fazer uma pequenina prece, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, infinitamente justo, misericordioso e bom, a Jesus, companheiro das nossas vidas, dos nossos corações, e a toda essa espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos guiando, nos dando sustentação, nos intuindo na compreensão dessa doutrina libertadora, que é o cristianismo redivivo, a doutrina dos Espíritos. Obrigada, Senhor. Uma noite de muita paz para todos que estão aqui e aqueles que irão nos ouvir depois. Que assim seja. Pessoal, um beijo enorme para vocês. Uma ótima noite, uma ótima semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.